E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago pra vocês os aliens do Arsenal da Vida. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, no Ben 10 Ami no universo das crossovers, a galera é muito criativa com a criação dos aliens, pode ter certeza. Cada ideia mirabolante que eu já trouxe aqui no canal das aliens da Ami vai estar card aí para alguns vídeos se vocês não assistiram. E hoje veremos 10, sim, 10 aliens baseados em vida, para dizer ao certo baseados no reino dos seres vivos, né? Que se divide em 5 reinos, que são o reino animal, vegetal, fungi, protista e monera. Todos esses aliens são do universo onde os Ultraversion Lights eles emergiram, né? Você não viu aí os Ultraversion Lights, eu já fiz vídeo sobre eles, tá aí no card. Os Ultraversion Lights, também chamados de UVLs e de resplendores de luz, são formas de aliens extremamente poderosos que dominaram a energia vital mais forte, e nesse universo há variados aliens inusitados, inclusive estes que veremos aqui, né? Que fazem parte do arsenal da vida. Baractéria. Baractéria é um cosmopoliniano, de um planeta desconhecido. Cosmopolinianos surgiram através de transmutações em baratas, e depois esconderam sua terra de todos. As transmutações deram a essa espécie a capacidade de controlar, moldar e manipular qualquer tipo de bactéria. Baractéria pode criar bactérias que causam vários tipos de doença, além de poder manipular como essa doença funcionará e a proporção dela. Por exemplo, ele pode fortificar a salmonela e seus sintomas poderiam matar todos os seres da Terra em instantes. A bactéria pode voar em velocidades interestelares com suas asas, podendo voar e ir para o hiperespaço. Deixa um rastro de bactérias mortais enquanto ele voa. A bactéria é muito resistente, podendo resistir à explosão de sistemas solares inteiros e sem nenhum arranhão. Paralelo a bactérias, existiria a radiação. As suas pinças podem cortar infinitum facilmente. Infinitum é um dos materiais mais resistentes de Ben 10. O motor do carro do Kevin é feito desse material, e é por isso que o carro aguentou tantas porradas na série. O Baractéria é fisicamente mais forte que um cristal sapien devido à sua máscara, e o Baractéria fica constantemente protegido de contrair algum vírus, um coronavírus lá, vocês estão ligados. O Baractéria ele é imune à criocinese e hidrocinese, não sentindo qualquer efeito se ele for atacado por esses poderes. Além disso, ele compartilha um poder igual ao dos Nanomechians, a raça do Nanomech, né? Ele tem adaptabilidade e pode se adaptar a praticamente qualquer situação, assim como o nosso pequenino alienígena favorita aí, né? Baractéria representa as bactérias do arsenal da vida. Muscage, um Scleran sapien, ele não reside em nenhum planeta. Na verdade, estas são formas de vidas viajantes e resultantes do acaso que tem o intuito de criar e comer buracos negros e brancos. Ele pode manipular musgo, uma musgocinese ômega. Ele pode conceitualizar o musgo de maneiras cósmicas. Por exemplo, ele pode absorver água de qualquer nível, água cósmica, primordial, ômega e até abstrata, né? Por causa que o seu musgo se adapta e sempre absorve as propriedades do que ele quer que seja água. Ele pode fazer o mesmo com poderes solares. Não importa o nível, ele pode absorver e, é claro, redirecionar. Chega a ser intrigante o musgo poder absorver todo o calor e não se queimar, né? Provando que a capacidade dele é de outro patamar. O musgo dele não queima e não encharca. Pode manipular a densidade para ficar tão duro quanto o aço. Além de poder moldar o musgo da maneira que ele quiser, como armas, escudos, rampas. Ele pode até estender o musgo de maneira abstrata, por exemplo. Ele pode fazer uma rampa de musgo cujo tamanho é infinito ou criar uma parede de musgo que te leva ao vazio. Ele também é um balanceador cósmico, a sua espécie está correlacionada a vários eventos. O Muscage e sua espécie em geral adoram coisas pacíficas, né? Os seus poderes aumentam exponencialmente quando estão em paz absoluta. Ele poderia desbloquear a gravitocinese desse estado, né? Uma gravitocinese tão poderosa que nem se ele tivesse em planos abstratos como o céu ou o inferno, impediria o poder de ser executado. Os seus poderes é geração de buracos negros e brancos. Os Scleran sapiens são todos idênticos, mas eles obviamente têm visões diferentes das coisas, né? Um grupo prefere criar e controlar buracos negros e outros preferem os brancos. Todavia, não é uma subdivisão da espécie, né? Os dois ainda poderiam controlar ambos. Só que eles se dividem assim por achar mais prático focar em uma coisa só. Tanto que não há treta entre os grupos, sabe? Não tem briga assim, rixa entre dois panelinhas, não existe essas coisas não. Por conta de não ser uma subespécie, é questão de preferência. O Muscage ele pode controlar buracos negros e brancos ao mesmo tempo de boa, né? Podendo fazer todas as técnicas e formulários, né? Fisiologia de musgo de buraco
negro e branco. A beldade da paz e do bem das plantas e da vegetação no geral é algo que Moscage aprecia e também pois Moscage é na verdade um buraco branco e negro ao mesmo tempo. Plot twist nas propriedades de ambos. Mas isso fica dentro da sua cápsula, dentro da gaiola, né? Que aparenta ser um olho, né? Mas, só que não é, na verdade, só parece, mas não é. Já que ele enxerga por impulsos em 360 graus. No mais, a principal fraqueza de Moscage é ser tirado da gaiola, quase que ele entraria em colapso e pararia de existir como indivíduo. O Moscage, ele representa as plantas do arsenal da vida. Moldbridge é um tragoide do planeta Trigosfera. Ele é um yin-yang ambulante. De frente é um pão feliz com um bolor. Costas é um pão normal sem nenhum bolor, mas todo ranzinza. Isso é um paralelo ao fato de que há algumas situações ruins, mas que permanece feliz, né? Mas outras situações boas ficam com raiva. Dado a isso, fica claro o seu poder, né? Os lados opostos. Ele pode manipular qualquer dualidade que existe em qualquer coisa. Falar da sua fungocinese limitada. Ele manipula o fungo, mas de maneira limitada, né? Podendo causar bolor instantâneo em qualquer coisa orgânica. E, obviamente, necrosar o alvo. No mais, a sua fraqueza se deve à personalidade ranzinza de não querer cooperar com o lado feliz. O Moldbridge representa o fungo do arsenal da vida. O próximo alien é o Leviator. Ele é um Piscis-Volan Leviathan. É a manifestação dos dragões em um ser único. Ele é do mesmo planeta dos Piscis-Volans, né? E também dos Piscis-Premens. O planeta Piscis, né? Que é o planeta aquático artificial. Leviator, ele é o dragão definitivo. É uma manifestação física de todos os dragões e do conceito de dragão. Logo, ele pode ser visto de formas diferentes por diferentes seres, né? No mais, nós vemos ele como um dragão chinês. Ele tem poderes sobrenaturais de todos os dragões que já existiram, né? Desde hidrocinese absoluta, até poderes infernais, desde aerocinese, até pirocinese absoluta também. E a sua cauda, os seus dentes, eles podem fazer algo que o Eco-Eco e o Blisswolf podem fazer com a Tadenita, destruí-la, né? A Tadenita é um material praticamente indestrutível, mas é afirmado que o Eco-Eco ele poderia danificá-la com o seu som, e é confirmado que o som dos Loboans excedem o som dos Sonorosianos. No mais, galera, assim como ambos, o Leviator, ele poderia usar som de sua própria força para romper esse material praticamente indestrutível. Mesmo ele pode voar em velocidades interestelares e ir para o hiperespaço como um aerofibiano. O ruim de ter os poderes de todos os dragões é que ele também tem a fraqueza de todos os dragões. Mas isso só pode ocorrer de forma passiva. Por exemplo, ele é fraco à magia, né? Por causa que dragões são fracos à magia. Então, naturalmente, ele será fraco à magia. Todavia, há dragões mágicos que operam e fazem magia. Logo, ele tem que ativar a capacidade desses dragões para não ter a vulnerabilidade passiva à magia. O Leviator é a cópia genética do Piscis Leviathan, que eles vivem em Piscis, do universo dos UVLs. Conseguiram o poder de todos os dragões de forma mística para superar os Piscis-Volan dessa realidade, mas eles falharam, né, por causa que os aquáticos, né, desse universo, eles são poderosos no nível de dar enjoo, né, aí por isso que eles usaram seus poderes para vagarem sozinhos como lobos solitários em diversos locais do multiverso. E aí se espalhou a lenda do Leviathan, né, e que eles representam todos os dragões, a possibilidade deles não serem uma espécie e sim clones do mesmo indivíduo. E no mais, eles vagam o multiverso para criar novos dragões em vários planetas, né, e isso acaba por fortificar a mitologia do lugar. Leviator representa os peixes do arsenal da vida. Paddock Poly. O Paddock Poly representa os anfíbios do arsenal da vida. Ele é um incursiano dessa realidade dos Ultraverson Lights. Basicamente, nesse universo, a Ascalon, ela não destruiu o planeta dos incursianos. Ela se fundiu com o planeta, transmutou o planeta inteiro, fazendo com que cada ser vivo de lá tivesse uma ligação com ela, principalmente os racionais como os incursianos. Hidrocinese abstrata. Paddock Poly, ele manipula o vazio. Basicamente, ele pode transformar o nada absoluto em água, podendo então criar rajadas de água que não existe e existe ao mesmo tempo. É uma água abstrata. Fisiologia de sapo aprimorada. Paddock Poly é um sapo, um girino alienígena, né? Logo mantém características desses dois como poderes, né? Ser um anfíbio permite respirar na água e fora dela, né? Além disso, possui independência de oxigênio, podendo ficar de boa no vácuo do espaço. Paddock Poly ele possui uma língua enorme, mas ela é forte, densa e mais poderosa que a dos incursianos convencionais, né? E todos os atributos físicos são superiores aos dos incursianos convencionais e são superiores a um nível cósmico. O Paddock Poly pode se inflar e criar estrondo sônico poderoso, foi o suficiente para explodir os tímpanos de todos os seres vivos. Exploração das forças do universo. Esses incursianos tiveram que se adaptar no planeta a qual estavam conectados com a Ascalon. O Paddock Poly, seu ápice, está mais conectado ainda. Os órgãos translúcidos dessa espécie possuem o mesmo material da Ascalon. O Paddock Poly é um ser sobrenatural. Basicamente, ele tem como poder principal explorar forças universais. Ele manipula as forças universais para gerar os mais variados poderes cósmicos. Basicamente, o Paddock Poly pode fazer tudo que a Ascalon faz. Quando o eixo
dizem que os cianos usam seus poderes mais complexos, eles mudam para a forma armadurada, onde os seus órgãos translúcidos se liquefazem e sobrepõem para formar a armadura. Chama a tortuga. Viva intensamente e guarde o que sentiu como uma dádiva de Elohim. Essa é uma frase marcante desse devorador de planetas. O Chama-Tortuga. O seu nome, Chama-Tortuga, se escreve desse jeito aqui. Chama-Tortuga, né? Tipo, essa tartaruga cósmica gigante é um equilibrador multiversal. A balança de tudo, sendo o paralelo oposto do Galácticos da Marvel. Por causa que ele não come planetas para gerar equilíbrio. O Chama-Tortuga, ele fortifica os planetas para gerar equilíbrio. Ao boostar um planeta, o planeta ele vai entrar em órbita do seu corpo para sempre. E ele ganha as características principais do planeta em forma de poder, tipo, se ele boostasse a Terra, ele ia ganhar hidrocinese e geocinese no nível cósmico, além de que todas as espécies do ecossistema do planeta seriam amplificadas cosmicamente em poder. Os humanos da Terra se tornariam uns kryptonianos da vida, sabe? E o mesmo possui cosmocinese, né? Uma manipulação cósmica absurda, espacial e esotérica por conta desse último fator. Ele controla matéria e antimatéria. O Chama-Tortuga é gigante, ou melhor dizendo, extremamente colossal. Percebe-se na sua foto, né, que ele está segurando uma estrela, ou seja, extremamente forte e tem uma destreza absoluta. Além disso tudo, ele é deveras resistente, afinal é maior que muitos planetas em manipular gravidade e densidade em torno de si. A sua resistência é superior a vários aliens ultra resistentes e poderosos, como o atômico, por exemplo. O Chama-Tortuga é praticamente impenetrável. Ele também voa e corre de formas similares à Tokusha, né, se locomovendo através de tempestades cósmicas, fazendo do Chama-Tortuga um alien que excede a velocidade da luz em muitíssimas vezes, nível relativístico. E mesmo seus poderes cósmicos sendo quase absolutos, sendo poderes cósmicos e fenomenais, ele ainda tem fraquezas, né? Por causa que ele não pode criar planetas. Logo, se ele quiser adquirir novos poderes através do aprimoramento de planetas, ele vai ter que ir em um sistema que tem um planeta, né? E o mesmo também não pode aprimorar formas de vida que moram em estrelas como os pironitas ou em planetóides como plutonianos, que são de Plutão. Em um local onde não tem nada além do espaço vazio infinito, ele não poderá usar esse poder. E o mesmo também é enorme e só é funcional no espaço. Para usar em um tamanho pequeno, ele deveria aprimorar algum planeta que teria alguma espécie que o permitiria encolher. No mais, os seres vivos boostados de algum planeta podem ser fortes o suficiente para se voltar contra ele por algum motivo. Isso seria um problemão para ele, né? O Chama-Tortuga representa os répteis no arsenal da vida. O Chama-Tortuga surgiu do nada como uma força de equilíbrio multiversal. É dito que ele foi criado por Sandafon, né? Ele é irmão de Metatron, o anjo mais forte, né? Mesmo surgindo recentemente em nossa perspectiva, o Chama-Tortuga é mais antigo que o próprio tempo, né? Ele é o oposto do vilão Galactus da Marvel Comics, como eu falei antes, né? Galactus, ele come planetas para que uma sociedade não se desenvolva demais e ferre com as outras. O Chama-Tortuga, ele bucha os planetas, né? Isso faz com que os seres de lá serem inteligentes, espertos o suficiente para não desequilibrar a balança na maioria dos casos. E engraçado é que o Galactus é visto como um vilão por querer se alimentar, né? Sendo que muitas das vezes ele é um herói. Agora o Chama-Tortuga é visto como bom por fortificar planetas, mas ele não é. Tipo, afinal ele faz algo nihilista, né? Ele tira o livre-arbítrio dos seres, né? Transformando eles em máquinas de poder, a qual fortifica a si mesmo. Um Solar Vulture. Quem torce pro Flamengo deve ter pirado nesse NRG urubuzão aqui, né? O que acontece é que no universo dos UVLs, os Pripyatos nunca teve em guerra, né? Atômica e tudo mais, essas coisas aí da lore de Pripyatos, né? E por isso não teve a subdivisão da espécie Pripyatosiana, né, entre Pripyatosianos As e Bs, né? Logo, a espécie dessa variante é apenas chamada de Pripyatosianos. Aqui eles surgiram como espécie milhares de anos antes dos Pripyatosianos As e Bs do verso convencional, do universo convencional, né? Logo, galera, eles tiveram milhares de anos a mais para se adaptarem, né? Como nesse universo aqui a maioria dos seres são mais perigosos e poderosos, eles tiveram interesse, né, de explorar planetas para não se meterem em confusão e tudo mais, né? Só que aí, depois de um golpe de estado de um membro da espécie deles, eles descobriram que um poder macabro, né, a sua indução de morte. E depois disso eles começaram a se fortificar para nunca mais fugirem e sempre partirem para o ataque. O Solar Vulture, ele retém os poderes de radiação, mas agora ele controla e concentra com mais precisão e foco. Por exemplo, ele não tem o traje de contenção por causa que ele não precisa de um, né? Ele pode escolher redirecionar a sua hiperradioatividade, sabe, né, para um ponto que ele quiser. Se tiver um grupo de aliados e adversários, ele pode ficar radioativo o suficiente para
destruir a Terra e todo o ecossistema e, obviamente, destruir aliados e adversários. Mas o Solar Vulture, ele domina e condiciona isso, né? Ele pode fazer uma radiação forte para destruir aos planetas, iria acabar com todos no arco, mas ele pode condicionar isso para destruir apenas quem ele quiser. E aí teria um efeito ruim para o que ele não quer que tenha. De forma similar ao Arraia-Jato e o Cromático, o Solar Vulture, ele pode voar por velocidades relativísticas, sabe? Mas por que ele tem essa capacidade? É isso que ocorreu, por causa que os Pripyatosianos, eles queriam poder vagar entre as coletâneas do universo para sair da loucura que eles estavam, sabe? Eles conseguiram, né? Voando rápido, em velocidade interestelar, né? Eles alcançaram a vibração certa, o suficiente para partir de um universo para o outro. E ele voa, né? Como um cometa ardendo em chamas, né? Como um Flare Blitz de Pokémon. A força de impacto disso, caso ele use como um golpe, seria potente o suficiente para destruir planetas, né? Sendo até mais potente que o Cosmic Drill do Fanalien ultraviolento de Farvius Latros. Ele possui uma certa heliocinese, né? Basicamente, ele pode absorver a radiação de qualquer sol e transformar nos outros tipos de radiação que ele usa. A convencional, beta e até gama, assim como o atômico. Dependendo do tipo de radiação solar que ele absorve, ele poderia transmutar em um combo mais forte, podendo até absorver um sol, cujo poderia dar radiação esotérica. Solar Vulture é mais resistente, forte, rápido e ágil que um Pripyatosiano B normal, tanto dentro quanto fora da armadura. Solar Vulture, ele tem correntes as quais elas não se queimam com seu calor, elas são biológicas e se esticam ilimitadamente. Pode usar ela para prender inimigos, sabe? É feita de um material próximo ao traje de contenção do Pripyatosiano B, mas com propriedades elásticas. Ele pode infundir radiação pelas correntes, né? Ele também pode moldar o material da corrente, derretendo a corrente, né? Se ele quiser, e endurecendo de novo para poder prender qualquer ser em um traje de contenção. E como dito antes, na origem da espécie, o golpe fez eles desbloquearem o seu principal poder, a indução de morte. Solar Vulture, ele pode desafiar uma pessoa para qualquer jogo. Automaticamente, quando ele faz isso, ele ganha a proficiência do jogo em questão. Se o adversário ele perder o jogo, ele morre instantaneamente. Se ele ganhar, acontece o mesmo. Caso o adversário ataque Solar Vulture, né, no período a qual o jogo está acontecendo, forças obscuras farão o adversário perder parte da sua energia vital. Ou seja, é um literal jogo safado, né? Por causa que mesmo perdendo ele ainda ganha. É mole o negócio desse. Basicamente o jeito de ganhar dele no jogo é matar ele com one hit kill. É por causa que aí você não vai perder energia vital para atacá-lo durante a jogatina. Você vai acabar com as coisas de uma só vez, né? E o Solar Vulture, ele representa as aves do arsenal da vida. Forcipard, ele é da espécie dos Acnonyxianos. Ele é um planeta repleto de paisagens exuberantes e colunas de variados minerais, né? A maioria dos minérios mais resistentes da galáxia provém desse planeta. Eles passam grande parte da infância entendendo sobre o sentido da vida e do mana. Depois, em certa idade, eles começam um treinamento extensivo em força. Seus antepassados deram origem a várias espécies, inclusive os Citracaias, né, dessa realidade. Mas, para se tornarem os Acnonyxianos notáveis de hoje em dia, os ancestrais começaram a usar muito da força adquirida através da supervelocidade. Por causa que força igual a massa vezes a aceleração, a segunda lei de Newton, né, afirma que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Uma força resultante maior agindo em um objeto causa uma aceleração maior. Os objetos com massa maiores exigem mais força para acelerar. Entendeu nada, né? Nem eu. Tô brincando. Quem entende física, basicamente a explicação de força igual a massa vezes aceleração é isso, né? E por conta disso, devido à afinidade à magia, eles começaram a ter essa super força como padrão, mesmo sem eles correrem, né? O que criava uma constante, por causa que correndo eles ficam mais fortes e ao parar de correr, a força atual durante a corrida se tornava a força padrão sem correr. Tipo, eles mantinham a mesma força, tipo, mesmo correndo ou parado, eles tinham a mesma força. Basicamente isso que eu quis dizer. Se repetia infinitamente, né? Até chegar em um estopim de força incomensurável, né? Com os Acnonyxianos, eles sendo uma das espécies mais fortes fisicamente de todo o universo, né? Diferente dos guepardos convencionais, Forcipard é focado em força, né? Comumente ele é muito mais forte que um Tocuster hiperevoluído. Sua força é sobrenatural e descomunal. Mesmo sem a sua característica principal, ele ainda é rápido. Todavia, menos rápido que um Citracaia, mas bem mais rápido que determinadas espécies. E obviamente a sua resistência é altíssima, né? Podendo aguentar explosões nucleares e explosões interplanetárias. Ele é pelo menos 10 vezes mais resistente que um traje de contenção de um Pripyatosiano B, por causa que os ossos que o sustentam têm que ter essa fibra toda, afinal eles aguentam, né, a imensa expansão de força dele. Já que o seu poder principal é a absorção de energia, ele pode converter energia em força, qualquer tipo de energia. Tipo, ele pode converter magia e antimagia, energia e anti-energia, todos os tipos possíveis de energia ele poderia converter, e até os
os impossíveis também. Tudo que é energia ou entra nesse conceito, ele pode converter em força e se auto-superar. A força dele aumenta exponencialmente, né, dependendo da energia que ele absorve. Ele não tem limite de absorção. Se ele absorver essa energia infinita do Big Bang, como o feedback fez, Force Par dele teria força infinita, destruindo realidades e conceitos na base do soco. E devido ao Omnitrix, o Force Par dele tem um leque de magias absorvidas e por isso que ele tem uma afinidade mágica e pode usar certos feitiços. O Force Par representa os mamíferos do arsenal da vida. Nivibox. Essa caixa alienígena é, na verdade, uma espécie petrosapiana. Sim. E eles moram em Petrópia, no verso dos VL. Os Nivibox são seres baseados em tadenita convencional. Todavia, eles têm a habilidade de transmutar matéria e antimatéria através de seus vírus. É por isso, pode se auto-infectar para serem de outra tadenita. Só alguns Nivibox conseguem fazer isso, né? Por causa que é muito difícil. O Omnitrix vem em forma de tadenita branca por ser o ápice da espécie. Inclusive, o meu parceiro aí, o Luckyzinho, ele já fez um vídeo que explica as diferenças das tadenitas, né? Depois, se passa lá no canal dele, assistam, beleza? O Nivibox, ele representa os vírus do arsenal da vida, o que é muito discutível, afinal, é um debate sério no meio da ciência, se os vírus, eles são seres, se eles são ou não são seres vivos, né? Mas no consenso atual, eles não são considerados. Já na ficção, isso nunca foi problema, né? Por isso mesmo que o Nivibox, sendo vírus encaixotado ambulante, ele faz parte desse arsenal e pronto, quem achar ruim, tô brincando. Quando ele liberar sua entrada, os vírus, eles podem transmutar a matéria em qualquer mineral que ele queira, né? Incluindo a própria tadenita. Seus vírus têm a capacidade de infectar qualquer ser, caso que eles se adaptam e comem e se espalham através dos átomos, né? Podendo matar qualquer um instantaneamente, replicando a doença. A doença perfeita para o adversário morrer. E é capaz de que com um treinamento árduo, o Nivibox ele possa comer as energias vitais mais poderosas da realidade. Alteração de genética. Sim, os seus vírus podem controlar o sistema que controla as funções de qualquer ser vivo. Por isso ele pode controlá-los ao invés de destruí-los, caso queira, podendo então transmutar seres, torná-los seus lacaios, podendo gerar entidades similares, quirks, né, e stands para ajudá-los. Afinal, ambos surgem de vírus. O Nivibox ele possui manipulação de vírus em um nível ômega. Eu recomendo que você nunca pegue um Nivivírus, né? Ele é tão poderoso que se um ser infectado de qualquer vírus pegar ele também, o outro vírus pula para fora da pessoa chorando. E convencionalmente todos sabemos que vírus não podem chorar. E não se sabe ao certo a origem da sua subespécie, se ela foi criada pelo Crystal Sapiens Salvador ou se são seres artificiais. No mais, vale lembrar que diferente do Nivibox, o diamante e por extensão os Petrosapiens no geral não são feitos de tadenita, beleza? São formas de vida baseadas em silício. Além de que o silício do diamante não tem o valor real de mercado. Mesmo sendo silício, Matt Wayne, um grande escritor e diretor de Ben 10, ele nos afirma que ele parece e é duro como um diamante. Mas parecer não significa que ele é, né? Ele só parece diamante, mas ele não é um diamante. Natural Father. Esse representa a mãe natureza. No caso, ele é o pai natureza, o Natural Father. O mesmo seria uma entidade que representa a natureza ao mesmo tempo em que ele é uma subespécie de um ser humano. Por isso a aparência do bem. A ideia é que seria um alien ao utilizá-lo com o Omnitrix e o DNA do Natural Father, né? Que teria pescado partes do DNA humano do Omnitrix para criar um corpo físico agradável à mente humana. Para quem não sabe, a transformação humana do Omnitrix teria a aparência do bem, por causa que o Omnitrix armazenou o DNA humano do garoto, substituindo o DNA humano que estava lá antes. Isso ocorreu por causa da conexão do bem com o relógio, né? Que é evidenciado com verdade graças ao Nanomech, né? Que ele é um híbrido, o DNA humano representa nele, é o mesmo do bem. É isso aí. No mais, o Omnitrix utilizado para criar o Natural Father, o DNA humano presente era do Ben Tennyson e por isso o Natural Father tem essa aparência. Manipulação da natureza. O Natural Father está conectado diretamente ao mundo natural. Portanto, pode comunicar, influenciar, manipular e controlar a natureza. Todos os seres vivos e plantas e fenômenos naturais, como o clima e a geologia da Terra. E a matéria e a energia da qual todas essas coisas são compostas. O Natural Father pode purificar e curar e geralmente influenciar a saúde da natureza. Considerando o fator de ele estar ajudando o meio ambiente, as plantas e os animais atuam favoravelmente em relação a ele. Ele tem acesso a todas as espécies de animais vivos na Terra e também pode extrair deles forças e adquirir suas habilidades. A natureza obedece a todos os comandos de Natural Father, né, e opera em uma mente de colmeia. Isso significa que ele pode controlar um exército inteiro de animais. Manipulação elemental. Ele pode sobreviver em qualquer ambiente natural da Terra, podendo manipular, tocar, misturar ou tornar-se elemento da natureza, incluindo ar, clima, relâmpago, terra, pedra, metal, água, gelo, luz, escuridão, nuvens, névoas, magma, fogo e muitos outros.
além de poder fundir essas propriedades. Como o Natural Father pode se comunicar com a natureza, sendo o pai dela, né, ele se familiariza instantaneamente com o ambiente. A conexão é tão profunda que a Terra ela pode responder às emoções, tipo, ela floresce, né, num clima calmamente, né, quando está feliz, ela torna o céu tempestuoso, causa terremotos quando está com raiva, e muda a paisagem para ganhar vantagem em uma luta e assim vai. Manipulação animal. Ele pode controlar animais e plantas, imitar suas habilidades e formas, além de poder transmutá-los em criaturas fortificadas. Por exemplo, em sua roupa tem um jacaré pendurado num cordão, né, a qual ele pode reanimar o jacaré e transformá-lo em um ser enorme que lacera qualquer dinossauro em instantes. É um exemplo, né? Ele pode fazer feitos ainda mais grandiosos com tais poderes, como fundir animais. Adaptabilidade aprimorada. Os seres humanos geram a Natural Father uma adaptação para lá de grande. Ele pode se adaptar às mais variadas condições e situações, né, fazendo o desnatural virar natural. Isso é aplicado ao fato de que, primeiro, a sua manipulação da natureza se estende a seu pai da Terra. Mas situações cósmicas, conflitos, tensões constantes, né, ele poderá manipular tudo que é natural, sendo o pai da natureza multiversal. Nesse estado, ele pode manipular a gravidade, a antigravidade, magia e variadas coisas cotadas por naturais com limites além da Terra. Atributos físicos. Os atributos físicos dele, obviamente, são surreais. Corre e voa na mesma velocidade de corrida que o Mercúrio da Marvel Comics. Obviamente, ele pode aumentar esse limite quando ele estende o naturalismo. A sua força é descomunal, galera, dado que ele pode levantar qualquer coisa que seja natural na base da força. Ou seja, se for natural, ele ganha a habilidade de ser forte o suficiente para levantar, tipo, ecossistemas inteiros. Cara, é levinho para ele, né? Tipo, é muito leve, boa, né? É uma pena para ele, né? Pode levantar como se não fosse nada. Ele é bem resistente. Afinal, ele possui diversas maneiras de se tornar incorpóreo graças à natureza, né? Virar areia, por exemplo, né? E convencionalmente ele é mais resistente que vários dos materiais mais resistentes do universo. Ah, e a versão feminina do Natural Father seria essa aqui, a Mother Nature. E esses foram os fanários do Arsenal da Vida. Qual vocês mais curtiram? Eles estariam no top 10 mais poderosos aliens se existissem de fato na série? Será? Será? O bichão, eles são nível do atômico pra muito mais, galera. Muito mais que o atômico. Então, é isso, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se vocês quiserem fazer alguma arte desses aliens, me marca lá no Twitter, @DanielLeite, né? Não tá escrito aí na tela. Eu vou ver e mostro pra vocês nos vídeos futuros. Se você tem uma EU de Ben 10 ou fanaliens criados, entra na Ben 10 Amino que a chance de virar vídeo, são grandes. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!